Nós vamos falar sobre um grande dilema que eu escuto muito no mundo do Elasticsearch, que é o seguinte: Elastic é só para quem é gigante, empresa grande. Não, nós vamos falar exatamente sobre esse dilema e você vai entender que Elastic é para você, é para qualquer tipo de empresa. Bom, primeira coisa que eu quero falar para a gente poder entender, eu sempre gosto de colocar os conceitos aqui. A gente precisa entender o que é centralizar meus logs? Bom, hoje as infraestruturas são bem distribuídas. Nós estamos falando de container, estamos falando aí de Kubernetes, estamos falando de infraestrutura na nuvem, ou até mesmo aquele data center seu cheio de servidores. E quando a gente fala de centralização de logs e até de métricas também, a gente está falando de coletar tudo isso e colocar num ponto único para que a gente consiga olhar e usar para resolução de problemas, usar para tomada de decisão, mas isso tudo estando num ponto único e eu tendo histórico, eu tendo toda essa questão para eu poder olhar. Se eu tenho tudo isso espalhado em vários lugares diferentes, pensa na dificuldade que vai ser para a gente olhar. Ah, Eduardo, mas você falou de uma infraestrutura grande, uma infraestrutura de diversas máquinas. Bom, se você já está falando aí de dois ou três containers, duas ou três máquinas virtuais na nuvem, dois ou três serviços, já fica um pouco difícil de você entender realmente o que está acontecendo. Então, centralizar logs é uma coisa que é muito importante você já começar desde já. Uma grande confusão que acontece. Por que as pessoas acham que Elastic Stack e o Elasticsearch é só para empresa gigante? Por conta, na minha visão, dele ser um sistema distribuído. A gente consegue falar de Elastic funcionando em clusters absurdamente grandes, né? Por definição, ele já é uma estrutura para funcionar com três nós, por exemplo. A gente está falando de réplica, a gente está falando de muitas coisas, as pessoas já olham para isso e falam assim, meu Deus, eu não tenho a menor condição de ter isso na minha infraestrutura. Mas poucos sabem, ou às vezes não pesquisam, que dá para a gente começar pequeno. Dá para começar, por exemplo, com o Elasticsearch com um nó. É óbvio que a gente não vai ter réplica de dado e toda aquela resiliência que a gente traz com um sistema distribuído. Mas a gente já vai ter ali alguma coisa para a gente ter os nossos logs centralizados. Um Elastic simples, uma estrutura simples, single node, coletando meus dados e a felicidade do Natal acontecendo para você ter seus logzinhos todos ali, suas métricas e já começar a ter um processo de centralização de log. Então, assim, qual que é a grande diferença de centralizar log de uma empresa grande e de uma empresa pequena? É só a quantidade de log e o tamanho da infraestrutura que você vai ter. Mas é necessário, tanto para uma startup, quanto para uma empresa gigante, para uma big corporação, ter essas informações centralizadas. A grande diferença entre eles vai ser o volume de informação e o tamanho da infraestrutura para guardar isso. Você já pode começar a pensar na sua infraestrutura, mesmo sendo pequena. Vem aqui comigo. Se você centraliza ali na sua infraestrutura 10 GB de log por mês, cara, põe um elásticozinho com 10 gigazinho, com 20 gigazinhos, dependendo da quantidade de retenção que você vai ter, um single node, coisa simples. Ah, Eduardo, mas e toda a resiliência do sistema distribuído eu não vou ter? Não, não vai ter, você não precisa dela ainda. Então, pensa sempre, tem que começar. Então, a grande diferença do lugar grande para o pequeno é só o tamanho da infraestrutura que vai ser necessária, né? E aí, por que que mesmo você sendo pequeno, você precisa centralizar suas informações? Gente, o mundo de hoje é container para todo lado. Mesmo sendo pequeno, você vai ter vários containers, você vai ter algumas máquinas na nuvem. E quando você tem que tomar a decisão de resolver algum problema, você vai ter que ficar conectando em vários containers, buscando log. Muitas vezes os logs são efêmeros, você não tem esses logs ali, eles são jogados para std out, por exemplo, você não consegue dar a continuidade ali de ver o que está acontecendo, você não tem um histórico, você não tem nada disso. Então, mesmo sendo pequeno, você já tem que começar do quê? Do jeito certo, centralizando suas informações, centralizando seu log, aproveitando que você é pequeno, aproveitando que você não tem grandes coisas para mudar. Você está começando já da forma correta. Então, vamos aproveitar que você é pequeno, você está numa empresa pequena, porque você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está com essa dúvida. Né? Então, você tem uma estrutura pequena, você vai começar a centralizar essas informações.
porque isso é importante no seu troubleshooting, isso é importante na sua análise de crescimento, isso é importante para você entender o que aconteceu depois de um deploy, porque você tem histórico, então já tem que começar. Senão, você vai pilotar o carro cego, você vai pilotar o carro sem um dashboard, você vai pilotar o carro sem saber o que está acontecendo, e aí só a sorte para te guiar.